dia, boa tarde ou boa noite. Todas as nossas reuniões são gravadas e não dá para, por antecipação, saber quando estaremos sendo assistidos. Em nome de todos os nossos diretores, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estarmos apresentando a vocês um projeto que nós acreditamos que vem para somar em um estado que atravessa tantas dificuldades de emprego e logisticamente também, que nós sabemos. Eu sou o presidente da Confederação do Aerossocial do Brasil. Poderia falar um pouquinho para nós, só para que a apresentação seja mais objetiva. Se você teve a oportunidade de dar uma olhadinha no nosso projeto, se teve algum dos pontos do projeto que me chamou a atenção, porque é evidente que é um projeto extenso e eu quero aproveitar esse momento que temos para falar coisas que envolvem a sua pasta, senão eu vou me desviar para outras pastas. É evidente que no final você poderá tirar suas curiosidades, que são naturais, e como é que nós pretendemos fazer isso que no Brasil ainda não foi feito. Então, se você puder me adiantar, eu te garanto que eu vou tornar mais séria essa nossa apresentação. Fique à vontade, se apresenta e diga aí qual foi a parte que mais lhe chamou a atenção do nosso projeto. Bom dia, né? Sou o professor Gessé Dantas. Atualmente estou como chefe da divisão da educação de jovens e adultos aqui no estado do Acre, né? Responsável por toda a orientação pedagógica aos nossos 22 municípios da rede estadual, atendendo aos nossos alunos a partir de 15 anos do ensino fundamental e a partir dos 18 anos para o ensino médio, né? Estamos atendendo tanto com os anos iniciais no ensino fundamental, desde a alfabetização, anos iniciais, anos finais e o ensino médio, pela modalidade da educação de jovens e adultos. Bom, sobre o projeto, eu não cheguei a fazer uma leitura aprofundada, né? Eu consegui visualizar que se trata sobre a questão do centro de socialização, né, e ressocialização, da questão e profissionalização, não é isso? E uma das grandes necessidades que foi me passado ontem a Vitória, que está em contato, acho, direto com vocês, ela enviou o link da reunião, que até então eu não estava com o link nem com o material. Então ela me enviou ontem o link e o material. Então eu não tive tempo de ontem fazer essa leitura do projeto. Eu vi que estava lá no link o projeto, na íntegra, todo o detalhamento, as autoridades envolvidas, mas eu não consegui fazer a leitura de todo o projeto. Essa reunião ela foi agendada, acho que tem umas 2 semanas, correto? Que foi enviado o e-mail solicitando. Aí ontem ela me passou o e-mail com o projeto e tudo mais. Só que ontem eu estava numa agenda externa, aí eu não consegui fazer a leitura realmente do projeto. Peço desculpas de antemão, tá bom? Mas dentro do que ela me passou, que é a Vitória que está em contato com vocês, eu acredito que vai ter um impacto muito positivo aqui na rede estadual, quando se trata da profissionalização, né, e quando se remete à educação de jovens e adultos, principalmente, que é um dos pilares, né, que é a profissionalização, preparação. Um dos pilares é a preparação dessa população que está sendo atendida para o mercado de trabalho. Não sei se é essa a temática, mas foi o que foi me repassado. Olha, conseguiram realmente lhe passar exatamente o escopo do que nós objetivamos com o projeto. Apesar que, praticamente no nome do projeto, nós já direcionamos aí para esse resumo que você fez. Você está diante de uma secretaria muito importante para nós, não que as outras também não sejam, tá? Nós estaremos levando para o estado do Acre 516 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. O que o Brasil inteiro passou a fabricar e a tendência, pela visão que tem os nossos, hoje, representantes no Congresso Nacional e também no Judiciário, a população em situação de rua e os dependentes químicos devem aumentar. E os grandes municípios estão fabricando em série esse tipo de pessoas que carecem de serem atendidas com dignidade, mas com possibilidade de
realmente voltarem ao convívio da sociedade, e eu não conheço, pelo menos nesses 33 anos que estou à frente como presidente da Confederação do Diálogo Social do Brasil, eu não conheço nenhum projeto que esteja fazendo isso. Fala-se muito em armas, fala-se em uma série de coisas, mas vamos passar aqui um índice que eu acredito que você já conhece, mas nos Estados Unidos, que é considerado o país mais evoluído do mundo, sabe, nós tivemos o dobro de mortes de overdose do que com armas de fogo. Então, se nós pegarmos esta tendência, e agora com esse nome bonito que eles criaram, né, flexibilização, né, isso ficou lindo, mas na realidade é uma liberação do uso de drogas. Então, nós carecemos de algumas coisas. A nossa instituição social, ela tem uma visão diferenciada do problema social. Nós não enxergamos o problema social com uma visão romantizada, como a Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Que tem que pedir favor. Não, nós enxergamos isso como uma atividade empresarial. E eu já lhe cito alguns exemplos. A educação, que é a pasta que você responde, na Constituição, é responsabilidade do Estado. No entanto, com uma visão parecida com a nossa, quantos colégios particulares e instituições não criaram e hoje geram emprego e auxiliam o governo nessa difícil tarefa da educação? A mesma coisa nós podemos falar da saúde. Tá? Quantos hospitais, quantos convênios médicos. Então, nós estamos aqui fazendo uma leitura do problema do dependente químico e pessoas em situação de rua, com olhar empresarial. E empresarialmente falando, hoje, segundo o site Transparência, estas pessoas custam para as prefeituras e para o Estado o equivalente a R$ 2.500 por mês morando na rua. Significa que já foi transformado em um negócio, porque se a prefeitura está declarando essa despesa, ela está pagando alguém. Este alguém, aparentemente, é incompetente ou inconsequente, em alguns casos até inexistente. Tá? As clínicas que nem existem estão aí, recebendo valores para fazer alguma coisa e nós podemos nos focar no resultado. O resultado é pífio. O resultado que colhemos é pífio. Agora, você nunca vai saber quanto realmente custam essas pessoas para nós. Se nós acrescentarmos a esses R$ 2.500 que hoje nós, pagadores de impostos, estamos pagando, se nós acrescentarmos o aumento do contingente da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, da Polícia Civil, se nós acrescentarmos a falta de segurança, se nós acrescentarmos a perda dos pontos turísticos que acabaram sendo invadidos por moradores em situação de rua e dependentes químicos, então o prejuízo no turismo, o prejuízo no comércio, será que nós não vamos chegar que cada uma destas pessoas está nos custando de 20 a 30 mil reais por mês? Isso é uma realidade. Então, pensando em tudo isso, nos últimos 25 anos, nós fizemos diversos projetos pilotos. Nós somos um grupo de profissionais com mais de 10 mil integrantes no Brasil inteiro, que é a nossa diretoria, todos com formação universitária. Então, o que estamos aqui apresentando é fruto de 10 mil cabeças pensando. Ao longo desses 25 anos, nós fizemos diversos projetos pilotos com instituições sociais, com instituições religiosas, com instituições particulares, e chegamos à conclusão que todos eles têm aí a sua função. Porém, nós, eu estou falando por nós, não estou falando pelo universo, nós constatamos que esses pequenos modelos não funcionam. Você precisa de ter uma cidade. E como eu disse, enquanto o Brasil inteiro está fabricando dependentes químicos em um estado, como o estado de vocês, pequeno, com deficiência de emprego, com deficiência de energia elétrica,
vocês têm que se adequar a alguma coisa. Então, eles fabricam e nós levamos para o Acre, para o Amazonas, para Rondônia, para Roraima, recuperamos e devolvemos para eles. Nós estamos falando aqui em um faturamento, segundo os nossos economistas, de 9 a 30 milhões por mês. E é por isso que nós não trabalhamos com verbas públicas, não fazemos PPP, não fazemos convênio com o SUS, não tem negócio. Nós não fazemos parceria com o Estado que envolva dinheiro, porque nós temos esta visão, e a nossa visão é que isto tem que ser tratado como um negócio. As nossas unidades são para 2.400 pessoas. Você vai encontrar isso tudo muito bem explicadinho aí, mas eu vou te mostrar aqui. Nós vamos fazer uma pequena viagem. Nós nos valemos de todos os tipos de técnicas que já está provado no mundo que dão resultado. E acrescentamos ainda algumas. Você foi bem decisivo em falar no fator educação, é claro, é a sua pasta, e você imediatamente atrelou o fator profissionalização, que é um sonho, tá? Mas nós temos aqui uma visão diferenciada do que é educação. Inclusive, como instituição federal e confederação, nós temos o poder de fazer projetos de lei. E nós já ingressamos 2 vezes com um projeto de lei para mudar o nome do Ministério da Educação. Nós acreditamos que o nome está induzindo o Brasil inteiro em erro. O professor, ele não é um educador, ao nosso ver. O professor é um escolarizador, porque se nós formos olhar os nossos ordenamentos jurídicos, nós vamos constatar que a educação é uma responsabilidade dos pais, da família. As crianças deveriam chegar no colégio educadas. E transformar o professor em educador foi uma maravilha para culpá-lo de todas as coisas que acontecem aí no Brasil. Então, nós já tentamos 2 vezes isso, até na época, a primeira vez foi o atual ministro da Economia, o Haddad, que estava à frente, ele chegou a pedir vistas, não deu certo, mas nós ainda vamos tentar novamente. Agora, tem uma coisa que eu quero deixar claro para ti aqui, tá? Eu não consigo pegar alguém em situação de rua ou em dependência química, porque são pessoas que todas as instituições já faliram. Faliu a instituição familiar, faliu o colégio, a escola, faliu o Estado, faliu o município, faliu, não, falhou. Todas essas instituições já falharam e essa pessoa chegou ao fundo do poço, que é dependência química ou morador em situação de rua. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não consigo pegar uma pessoa desta, que era servente de pedreiro, e depois de ressocializado, ele vai virar engenheiro. Eu não consigo fazer isso. Porque ele não tem recursos técnicos para virar um engenheiro. E é isto que o governo tenta fazer. Ele tenta ressocializar pessoas que não foram socializadas. E é por esse motivo que o nosso projeto ele é um centro de socialização e ressocialização. Mais adiante eu lhe mostro o que nós entendemos por socialização. E é o que nós vamos fazer com todos eles. Agora, dentro desse centro, nós praticamos todas as técnicas que são indiscutíveis. Ninguém vai discutir conosco a profissão do médico, a atuação do médico, do dentista, do psicólogo, do psiquiatra, da assistente social, da enfermeira. Eu acho que ninguém vai discutir. E estes profissionais estarão agindo em prol da socialização e ressocialização. Algumas coisas também que eu acredito que ninguém vai discutir é o poder da fé. Então, nós trabalhamos também com o poder da fé. Nós temos 10 casas de oração, não somos uma instituição religiosa, então eles podem praticar a religião que eles quiserem. Nós acreditamos no poder da fé. E nós temos um templo da fé. Esse templo da fé, daqui a pouco eu lhe mostro também,
nós só respeitamos o horário da missa do domingo. Ninguém pode discutir que o Brasil é um país cristão, pois nasceu ao redor de igrejas. Então, nós privilegiamos o horário da missa do domingo, mas assim que o padre sai por uma porta, o pai de santo pode entrar pela outra, o rabino pode entrar pela outra, o pastor, todas as religiões terão essa oportunidade de, junto conosco, irmanar-se nessa busca pela recuperação de pessoas. Então, nós praticamos também essa parte da recuperação pelo poder da fé. Outra prática que nós temos é o que faz o AA e o NA. Eles recuperam pessoas há mais de 100 anos, estão em mais de 170 países, com reuniões, palestras, e não usam sequer uma cibalena. Eu não vou discutir isso, se alguém quiser discutir, que discuta. Nós apenas compactamos essas reuniões deles que nós achamos cansativas, baixamos para 3 minutos por dia, são 9 pessoas, mais o líder. Então, em 30 minutos diário, nós fazemos o mesmo trabalho deles. No entanto, como o nosso acolhimento é de 9 meses, você imagina a carga horária de 30 minutos por dia, quanto nós vamos ter ao final de 9 meses de acolhimento. Coisas novas que nós estamos trazendo, sabe? Ibogaína. Ibogaína é uma substância química utilizada na Europa com muito sucesso. No Brasil ainda não, e não está liberada. Mas nós já conquistamos o registro do protocolo número 001 na Anvisa, e que quando liberada for, porque nós acreditamos que será, nós também estaremos utilizando esta substância, que no Brasil ainda não se usa. Nós nos valemos das atividades laboterápicas. É indiscutível que se faz necessário preencher o tempo destas pessoas para recuperá-la, e as atividades laboterápicas colaboram para com isso. A única mudança que nós fizemos é que nós classificamos as atividades laboterápicas como um trabalho normal. Então, dentro desses 4 meses, eles vão trabalhar 4 horas, registrados em carteira profissional, vão receber meio salário mínimo. E aí, isto nos dá a oportunidade de chegar em vários assuntos que ligam à sua secretaria. A educação, a cultura e ao esporte, que você vai ver aqui no avançar da nossa apresentação. Uma coisa que nós fazemos e que é revolucionária, eu vou lhe explicar aqui e vou citar um exemplo também para ficar fácil de você lembrar. Eu poderia estar lhe apresentando 4 ou 5 diplomas universitários e mais 10 pós-graduação e dizendo que eu sou especialista em socialização e ressocialização de moradores de rua e dependentes químicos. Sabe? Eu poderia ser um desses especialistas, que a Rede Globo tem um monte aí. Tem cara que tem 25 anos e é especialista há mais de 50, mas teria uma pergunta que você me faria e eu não ia conseguir responder. Sabe? Se você me perguntasse o que sente uma mulher quando ela está de TPM, a minha resposta seria uma interrogação. Eu sou homem, eu nunca tive TPM, como é que eu vou descrever a sensação de uma mulher em TPM? É impossível. Então, você tem diversos especialistas em recuperação de dependência química e também em moradores em situação de rua, nunca morou na rua e nunca foi dependente químico. E a pergunta que fica é: como é que ele pode saber o que está sentindo aquela pessoa? Então, ao longo desses 25 anos, nós percebemos que eles têm a linguagem própria, eles têm a lei própria, eles têm tudo deles, eles já estão organizados. Então, você tem que usar eles na ressocialização deles. E foi o que nós exatamente fizemos. Eles, dentro do nosso acolhimento, eles residem em um iglu, que é um alojamento, e eles estão em 9 pessoas neste local. Neste local, você todos os meses tem a entrada de um e a saída de um.
Esse que está saindo já fez conosco 8 cursos de socialização, mais adiante eu mostro qual é o curso, e fez também conosco um curso de terapia de socialização e ressocialização. Se nós fôssemos uma instituição religiosa, essa pessoa sairia de lá como um diácono católico, ou como pastor evangélico, ou como missionário de alguma outra religião. Mas como nós somos uma instituição técnica, ele dirá, vai sair como um terapeuta de socialização e ressocialização, uma grande arma nossa contra aqueles que são os nossos adversários. E nós não temos aqui nenhuma ideologia política e nem religiosa, mas ele, além de não voltar ao vício, ele passou a ser um soldado nosso para evitar que outras pessoas caiam no vício. E agora vamos para a PPM. Embora ele esteja lá 8 meses, falta só um mês para ele ir embora, ele sabe o que quer, o que sente alguém dependente químico no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Então, ele vai ser o padrinho daquele que chegou. Então, aquele que chegou vai ser assistido por outros 8. Ele tem este que é o padrinho dele, mas na cama ao lado ele tem um que já está lá um mês, sabe o que ele está sentindo. Tem outro que já está 2 meses, há 3 meses. Então, isso é uma novidade que nós estamos trazendo, que é a socialização e ressocialização através dos próprios, por nós, acolhidos. E aí, por último, nós criamos o que nós chamamos de cartoterapia. Nós temos que ter uma forma de avaliar a evolução deles. Essa cartoterapia é um livro com o nome dele, que ele recebe no dia que ele é acolhido, e que todas as semanas ele escreve uma carta para ele mesmo. Uma carta de uma lauda, uma página só ou meia, o que ele tiver vontade. Mas toda semana, obrigatoriamente, ele escreve essa carta. Essa carta é analisada pelos nossos psicólogos, assistente social, terapeuta social. É por aí que nós medimos o grau de evolução dele. Na primeira carta, nós até já sabemos o que vem escrito. Ele odeia o pai, a mãe, o irmão, ele odeia todas as pessoas que ele conhece, porque todos estão errados, só ele que está na rua ou dependência química que está certo. Na segunda semana ele já popa a mãe dele, na terceira ele vê bem, quem sabe o pai dele não tem culpa. E por aí nós vamos acompanhando a evolução dele. E esta é a cartoterapia. E agora eu vou fazer uma pequena viagem contigo sobre o nosso projeto. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu sei que você recebeu ele às pressas, não teve tempo de fazer uma leitura aprofundada, mas eu peço que você anote pelo menos este site, que é o elosocial.org.br. Esse é o nosso portal federal. Eu já lhe adianto que nós temos 248 portais de internet para explicar todos os projetos que nós temos, mas você não terá necessidade de navegar por todos eles. Tá? Logo na régua principal, aí você tem o nosso regimento. Uma instituição com 10 mil diretores tem que ter todo um organograma. Sabe? Você tem a ordem honorífica. Nós nos valemos de comendadores da Ordem do Mérito do Elo Social para gerir e para iniciar os nossos projetos, já que não trabalhamos com verbas públicas. Então, todos os nossos projetos são impulsionados e essas pessoas galgam degraus dentro da nossa instituição. Nós estamos divididos em federações. Então, se você clicar aqui, você vai ter a oportunidade de abrir a Federação do Acre e constatar que nós já estamos aí há 8 anos, treinando a nossa diretoria e fazendo o nosso trabalho. Está prevista a construção, aí, eu acredito, de 4 prédios, para que possamos trabalhar na antecipação da violência. Então, tem uma série de projetos. Tá? E, voltando aqui, o CSRP, sabe, que está logo na régua principal. Você tem aqui o site principal. No meio da régua, você tem aqui CSRP. Tudo que aqui foi falado, você encontra nesse portal que nós acabamos de abrir. Você tem aqui o projeto simplificado, que é o projeto versão PDF. Nós compactamos para uma leitura de
45 minutos, eu acredito que foi essa que chegou até você. O brasileiro tem uma dificuldade. Se nós colocássemos aqui 500 páginas, com certeza não ia acontecer nada. Mas nós conseguimos compactar de forma simples. Tá? O brasileiro, a capa do livro, o nome do projeto e o título da matéria. O resto ele inventa ou pergunta para alguém que também não leu e vai inventar para ele. Então, para não correr esse risco, nós fizemos isso compactado. E agora vamos dar um passo com relação à segurança jurídica. Nós não podemos implantar um projeto a nível nacional se nós não tivéssemos uma segurança jurídica. Então, seguindo aí as obrigações constitucionais, foi dado ciência do projeto na íntegra a todas as autoridades federais que você aí está vendo. Nenhuma destas autoridades perdeu o prazo que foi dado, quer dizer, não é nós que demos esse prazo, quem deu foi o legislador, nós apenas usamos a lei. E dentro desses 15 dias, nenhum deles perdeu o prazo de nos responder. A presidência da República, inclusive, nesses 15 dias, respondeu 2 vezes. No dia 19 de agosto, nos deu os parabéns. E já no dia 23 de agosto, nos convocou para uma apresentação no Senapred, que é a Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas. Fizemos essa apresentação, está gravada, fomos ovacionados. Isso nos deu a segurança jurídica para estar aqui apresentando com muita tranquilidade. Próximo passo que nós teríamos que ter é a segurança técnica. Nós estaremos trabalhando com advogados, psicólogos, assistente social, enfermeiros. Nós não poderíamos fazer sem que os conselhos de classe tomassem conhecimento para saber se tinha no nosso trabalho algo que feria a categoria. O mesmo resultado. Nenhum desses órgãos perdeu o prazo de 15 dias, todos responderam, todos elogiaram, nenhum deles encontrou qualquer defeito. Então, a apresentação que nós estamos fazendo a você aqui, ela está revestida de toda a segurança técnica e jurídica. Isso nos dá tranquilidade para implantar isso, esse projeto no Brasil inteiro. Agora que nós vamos fazer um passeio, eu não vou abrir esse monte de link, isso tudo você poderá fazer aí, se surgir curiosidades a respeito. Nós vamos fazer um passeio e eu vou focar exatamente a parte que envolve a educação, a cultura e esporte. Então, educação eu já deixo claro aqui. Tudo que vocês têm de educação aí, nós teremos lá. Tá? Nós temos 20 salas de aula para 40 pessoas e nós temos 9 meses para melhorar a qualidade destas pessoas. Então, tudo que vocês tiverem aí na Secretaria Estadual da Educação, nós estaremos utilizando e seguindo passo a passo as exigências de vocês. A única coisa que nós não vamos seguir os mandamentos de vocês, mas nós estamos tutelados pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação. Nós estaremos utilizando um sistema de educação, alfabetização acelerada. É uma forma que nós criamos de fazer essa educação em 4 meses. Ela está disponível na internet, depois posso até mostrar, mas se você colocar no Google aí... Seria dentro do aspecto reconhecimento de saber e aprendizagem ao longo da vida, não é isso? Olha, o trabalho é esse, mas a educação, a alfabetização acelerada, nós desenvolvemos algumas apostilas e durante aquele período onde ele está fazendo o exercício para deixar as mãos dele em condições de escrever, que é tracinho, bolinha, ele não precisa de um professor ao lado dele, ele precisa de boa vontade. Então, nós liberamos esse material e assim que ele for aprovado nesse material, nós começamos o A, B, C. Então, é o que nós chamamos de alfabetização acelerada, com a presença de um professor. Em mais 3 meses, fora o exercício, ele está alfabetizado. Claro que ele não vai conseguir fazer aí uma palestra, sabe? Mas ele consegue ler
e escrever. E o projeto chama exatamente isso. Luz do Saber Ler e Escrever. Se você pesquisar, você vai ver aí na internet, está disponível. Luz do Saber Ler e Escrever. Então, esse é o único que nós não estaremos aí seguindo os parâmetros da Secretaria da Educação. Cultura e esporte, eu vou focar aqui durante esse passeio que nós vamos fazer juntos, tá? Educação eu já enumerei para você, tá? Então, se você abrir aqui ao lado, né? Eu vou voltar para você não. Tá? Esta é a página que abre logo que você clica no CSRP. Do lado esquerdo é o projeto que eu acredito que chegou em suas mãos. Logo aqui, ao lado direito, você tem aqui a apresentação do projeto online. Então, aqui é uma forma de você conversar com o projeto. Você tem logo aqui o primeiro link, onde nós estamos falando que temos uma federação em cada estado. Clicou, abriu. Aí cada um vai para o estado que quiser. Este aqui é um link a nós conversarmos, porque não é educação, sabe? Ele foi tido como cultura. Nos debates que nós tivemos ao longo desses 33 anos, e que encerrou-se no Conselho Nacional de Educação, foi classificado como cultura. Sabe? E é o que nós chamamos de cursos vivenciais, e é o que nós chamamos, tá, de socialização. Ao ver da nossa instituição, uma pessoa para estar socializada, ela teria que passar por este conjunto de cursos que nós desenvolvemos ao longo dos 3 primeiros anos de existência da nossa instituição. São compacto de matérias de 16 horas, distribuídos em 4 aulas, de 4 horas, não podem ser ministrados 4 aulas seguidas por causa da carga de informação, e a única das matérias que nós não conseguimos compactar para 16 horas foi a matéria de saúde. Por mais que tenhamos nos empenhado, nós não conseguimos reduzir uma faculdade de medicina em 16 horas. Mas, segundo o Ministério da Saúde, ficou muito bom os 3 módulos que nós fizemos de 16 horas. E aí as matérias são essas: administração conjunta do lar, vocações e aptidões, cidadania, psicologia, estética corporal, política, crenças, etiquetas e comportamento, ética, saúde, segurança alimentar, sexologia e primeiro socorro. Professor, o material didático está à disposição para todos. Isso é um site. Se nós clicarmos aqui embaixo, nós vamos ter o material didático de todas estas matérias e contamos com os reconhecimentos de todos os órgãos federais. Nós temos reconhecimento do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Política Criminal, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, mas isso foi tido como cultura. Tá? Então, é um conjunto de coisas como esta que nós acreditamos que vai socializar as pessoas. E aí você não corre aquele risco do exemplo que eu dei. Você pegou um pedreiro na rua, um servente de pedreiro, e ele vai virar engenheiro. Ele não vai virar absolutamente nada. Porque uma pessoa que não é socializada, ela também não pode ser profissionalizada. Ele não tem ética, ele não tem cultura, ele não tem respeito. E é isso que nós focamos com este trabalho. E é um trabalho que está à disposição da Secretaria da Educação para utilizar os colégios em momentos que não tem aula. Existem leis que tornam isto legal. Nós podemos estar utilizando colégios estaduais ou colégios municipais em momento que não exista aula, porque este curso é para ser ministrado para adolescentes de 14 a 100 anos. Você deve ter
estranhado eu dizer adolescente até 100 anos, mas se você tiver dúvida do que eu estou falando, assiste a TV Câmara, a TV Senado, ou até mesmo o Jornal Nacional, e você vai ver adolescentes falando lá, com 80 anos e ainda é um adolescente. Você que está na pasta da educação, você sabe o que é um adolescente. Adolescente não sabe o que ele quer, não sabe o que ele fala. Um dia ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra. Quando ele vai para a escola, ele quer ser professor. Ele vai no dentista, ele quer ser dentista. Ele vai no médico, quer ser médico. E esse grupo de pessoas que estão à frente do país ainda também são adolescentes. Então, nós temos que acabar com a adolescência no nosso Brasil. E a única forma é esta. Nós temos que implantar esse trabalho, se possível for, e se a Secretaria de Educação aí assim entender, nós estamos disponíveis. A única coisa que nós não podemos pegar é dinheiro, porque existe patrocínio para tudo isso. Então, a Secretaria Estadual entra só com espaço. Sabe? Nós não podemos ministrar esses cursos. Então nós vamos colocar aqui para os nossos adolescentes de 15 anos, não interessa. De 17 anos, também não interessa. A experiência nos diz que nós temos que ter salas com pessoas de todas as idades. Então, é importantíssimo que você esteja dentro da sala, tanto o adolescente com 14, como o senhorzinho lá com 70 anos, o outro com 50 anos. É salutar esse convívio, porque eles se completam. Os jovens rejuvenescem os idosos, e os idosos passam confiança para os jovens, porque eles vão dizer, vocês estão rindo do quê? Eu já passei por isso 10 vezes. Então, seria uma forma de abrir esses colégios para as famílias, aos finais de semana, à noite, para aqueles que não funcionam à noite. Para nós é diferente, nós temos 10 mil diretores no Brasil inteiro e não temos nenhuma dificuldade em informar essas pessoas aí, sabe? Informar essas pessoas aí mesmo no ar. Esses nossos professores podem até ser os professores da rede normal e vão acrescentar aos rendimentos deles R$ 400 por aula ministrada. Eu acho que vai ajudar bastante a todos. Então, essa parte eu tive que me debruçar um pouco mais. Afinal de contas, é educação e cultura. É uma visão cultural da educação, mas visto pelo governo como cultura. E agora eu vou pular os outros links todos, tá? Mas nós temos aqui o sistema carcerário, é um outro projeto, mas entra com todo esse conceito dentro do sistema carcerário. Nós entendemos que quando o condenado a justiça dá um prazo para que o Estado recupere. Isso não está acontecendo. Está todo mundo lá querendo transformar servente de pedreiro em engenheiro ou não querendo nada. E nós estamos perdendo essa batalha com as facções criminosas que só gastam um copo d'água para conquistar qualquer um. Então, todo esse amparato de projeto que eu apresentei, ele também entra dentro do sistema carcerário, enquanto eles estão presos. Depois que está solto, aí a polícia resolve, não é conosco. Agora eu estou pulando os demais. Dentro do sistema carcerário, esses cursos que o senhor apresentou anteriormente, então eles poderiam ser ofertados também para a população privada de liberdade. Lá dentro da cadeia. Sim. Tanto o fechado quanto o semiaberto, nós temos os instrutores que vão receber para fazer isso. É lícito, tá? Porque os pastores entram lá para pregar, os espíritas entram lá, então não existe nenhuma lei que impeça de que isso aconteça. O nosso objetivo é ganhar a cabeça deles quando eles estão lá dentro. Depois dele fazer 13 cursos desses que eu te falei, eu duvido que ele vai sair de lá como ele era. É isso o nosso objetivo. Os cursos, o espaço seria uma sala de aula comum, não é isso, para ofertar? Mas nós estamos preparados para ministrar curso em qualquer local. Nós ministramos no favela do Morro do Alemão, qualquer favela, qualquer local. Nós precisamos de 40 lugares, 50 lugares para as pessoas sentadas. Só, sabe? Os nossos instrutores estão preparados para usar data show, para usar telão, para usar giz, para usar caneta. E o material didático ele é sempre entregue para o aluno, porque ele é pago por patrocinadores. Então, se você não entregar o material didático, você não leva o nome do patrocinador
E aí, para ele, não interessa. Mas a única coisa que nós precisamos é exatamente isso. É claro que em locais que você tiver uma tecnologia melhor, o professor vai agradecer e a qualidade do curso vai subir. Mas se nós ficarmos escolhendo, nós ministramos esses cursos em igrejas evangélicas, aí é fácil, né? Porque eles hoje têm eles têm telão, eles têm data show, eles têm tudo. Mas nós ministramos em centro de macumba, nós ministramos em creche, qualquer local. Cabe 50 pessoas sentadas? Cabe. Vamos nos organizar, tem que ter um pacote, né? E no mínimo aí são no mínimo 18 cursos, né? Que é o pacote, senão você não tem como ter aí um patrocínio. E um mês, né? Agora é muito difícil você implantar um curso desse em um mês e as pessoas vão querer fazer os outros, né? Porque quem faz cidadania vai querer fazer psicologia, quem faz psicologia vai querer fazer sociologia, e aí eles viram vício. Realmente é um curso que há 33 anos nós ministramos, eu nunca vi um curso dessa forma. Normalmente você matricula 50, tem 43, na segunda aula você tem 22. Nós matriculamos 50, na primeira aula temos 54, na segunda 60, e vai aumentando, porque a gente libera que eles tragam convidados, mas os convidados não recebem certificado. E também não podem fazer pergunta. Mas ao final ele fica doido, porque ele quer um certificado e ele quer fazer pergunta. Então ele se matricula no próximo, mas tem aula, cursos nossos aí, começa com 50, termina com 150. Então essa é a tranquilidade que nós temos. Respondi sua pergunta? Sim, senhor. Então tá bom. Então agora eu estou pulando tudo, vamos fazer um passeio sobre o nosso projeto para me explicar aqui a parte cultura e esporte. Voltamos agora para a pauta do projeto de socialização e ressocialização. Nós abrimos um leque aqui e navegamos em tudo mais que você, à frente da Secretaria de Educação, pode levar para o Estado. Essa é a nossa portaria. Eu já adianto que tudo que você vê daqui por diante vai ser feito com mão de obra de dependente químico e morador de rua. Os únicos que estarão aí serão nossos engenheiros, nossos arquitetos e alguns mestres de obra. Alguns locais que nós encontrarmos alguém que o substitua, imediatamente ele é sacado e é mandado para outro estado ou para outra obra. Não derrubamos árvores, só as estritamente necessárias, seguimos toda a regulamentação do meio ambiente, federal, estadual, municipal, tanto é que já foi notificada a Secretaria do Meio Ambiente, nós nos instalamos em áreas superiores a 120 hectares e haverá um estudo preliminar de onde pode, onde não pode, o que não pode. Se não der certo, não vai ser naquele município, vai ser em outro. Nós temos 20 oportunidades aí. Tá? São 22 municípios, né? Então, Isso. são 22, nós temos 21, só a capital que não nos interessa. Essa, então, é a portaria, que você tem a nossa diretoria geral. A nossa diretoria é sempre composta de 7 profissionais: um advogado, um bacharel em direito, um psicólogo, um assistente social. Os outros 3 podem ter qualquer formação: enfermeiro, professor, administrador de empresa. Este modelo é nacional. Então, o Brasil inteiro está dividido em regiões de 200 mil habitantes e nós temos esses 7 profissionais à frente dessa diretoria. Nós temos aqui um prédio em anexo, onde vai ficar os departamentos. Nós temos no Brasil mais de 40% dos municípios com menos de 3 mil habitantes. Nós vamos ter 2.400 acolhidos e 516 funcionários. Tem que ter uma estrutura para cuidar de tudo isso e os nossos departamentos ficam nesse prédio em anexo. Todos lá têm uma credencial, os prontuários nossos são todos eletrônicos, inclusive movimentação de dinheiro. Essa credencial tem um chip interno e é com isso que nós controlaremos tudo. Nós temos uma unidade jurídica, conhecemos muito bem o novo Código Civil e os direitos dessas pessoas. Quando eles foram parar na rua, eles não abandonaram os direitos deles, eles continuam tendo, e nós faremos valer esses direitos. Eles não nasceram na rua e nem drogados. Eu costumo dizer que eu não escrevi o novo Código Civil.
Eu até tive o privilégio de ser o advogado escolhido pelo Fantástico em 2002 para ser o comentarista do novo Código Civil, mas não foi eu que eu escrevi. Então, nós sabemos muito bem os direitos deles. Nós temos uma unidade de assistência social, é claro, que é um consenso mundial, que a socialização e ressocialização ela se dá muito melhor quando você tem a presença das famílias. Então, ao longo dos 2 primeiros meses é silêncio de nossa parte, porque, segundo os nossos técnicos, são 2 meses que nem eles querem ver falar da família e nem a família quer ver falar deles. Então, depois de 2 meses, nós acreditamos que ele já está no estágio melhor, e aí nós intensificamos esse trabalho de aproximação dele da família. Nós temos uma unidade de psicologia, psiquiatria, então é técnico, não vamos aqui ter que falar a respeito. Nós temos uma unidade médica. Nós não podemos chegar aí num município com uma população em torno de 20 a 30 mil habitantes e levar 2.400 pessoas doentes, né? Porque a dependência química ela é doença. Nós iríamos colapsar qualquer município. Então, nós levamos conosco um pronto-socorro e uma unidade de saúde. Então, ao invés de nós colapsarmos o município, nós estamos ajudando, porque isso é um pronto-socorro, fica aberto 24 horas, atende a tudo e a todos. Só não tem convênio com o SUS. Tudo aí é de graça e é mantido pela iniciativa privada. Então, mais uma vantagem aí para os municípios. E aqui é a nossa tenda dos milagres. Cada uma dessas nossas sedes, ela tem 10 núcleos desse aí. Nesses 10 núcleos residem 240 acolhidos. E aqui nós temos 2 salas de aula, um refeitório, um atendimento ambulatorial e um galpão onde eles vão trabalhar. Não é atividade laboterápica, ninguém vai ficar fazendo cortina com garrafa PET lá e nem poltrona com pneu. Quem gosta disso é a Rede Globo, para ficar mostrando para os outros aí o que é recuperação. Recuperação é trabalho, trabalho normal, aonde ele, depois que sair daí, ele possa se empregar em um mercado, porque é um segmento. Nós trabalhamos, é claro, em cima daquela profissão que ele já tinha, para recuperá-lo, reconduzi-lo ao mercado, ou em cima de uma profissão que ele gostaria de ter. Cada um desses núcleos vai ter um segmento, 5 deles já estão definidos, que é fábrica de laje, bloco, serralheria, marcenaria, tapeçaria, coisas que nós já temos expertise e que você consegue encaixar em qualquer local. Aí no Acre, 5 destas nossas unidades, não sabemos o que nós vamos fazer. Eu sei que no Acre nós temos o sistema de transporte aí, pode ser que sejam transformadas em fábrica de barco, fábrica de canoa, eu não sei. O governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho e também a Secretaria de Economia, poderá nos sugerir, sabe? Isso aqui não é terapia, é trabalho, vai ter um empresário por trás disso, são 2.400 pessoas trabalhando, meio período, tem que produzir, tem que dar renda, tem que dar lucro. Tá? Então, não venha com terapia, que não é o caso. Essa aqui é o modelo do local onde eles residem. Então, essa aqui é as acomodações, como eu lhe disse, são 5 beliches, eles estão em 10, na verdade 9. Às vezes fica um a mais para dar o tempo de ir embora. Mas funciona daquele jeito que eu te falei, todo mês entra um, sai um. Nós seguimos as normas internacionais, então, pela quantidade, você tem que ter 2 banheiros, 2 chuveiros, 2 pias, você tem que ter uma pequena copa para dar dignidade a eles, você tem que ter uma pequena salinha para que eles possam se reunir, conversar. Tudo com dignidade, porque aqui não tem diferença de particular, todos aqui são iguais. Tá? Então, e a forma de trabalho é simples, você toca uma sirene de manhã cedo, sai os primeiros 80, né, já que eles são 240, sai os primeiros 80 que vão trabalhar, eles passam pelo atendimento ambulatorial, aqueles que têm que tomar remédio, vai ser ministrado o remédio para eles, pela enfermeira, se tiver alguma coisa com a psicóloga, com a assistente social, eles vão agendar horário, então eles têm meia hora para fazer isso, tomar café, fazer isso e ir trabalhar. Meia hora depois, toca novamente a sirene e sai aqueles que vão estudar.
O procedimento é o mesmo, as duas salas de aula estão aqui. Tanto poderá ser curso de socialização, como de profissionalização. Cada uma dessas unidades é uma profissão. Então, meia hora depois toca a sirene e sai aqueles que vão para o lazer. A cada 4 horas isso muda. Aqui nós começamos agora a falar a sua língua, tá? Nós temos um centro olímpico, um ginásio de esporte. Você encontra na rua inúmeros atletas olímpicos, muitos até renomados, e artistas também, tanto na rua quanto na dependência química. E a melhor forma que tem de você socializá-los é você reaproveitar aquilo que de bom ele já tem dentro deles. Eles têm um conhecimento técnico que você tem que valorizar. Então, eles serão transformados em professores daquilo que eles conhecem. Os músicos serão transformados em professores também, os artistas também. E aí eles vão passar o conhecimento deles para os outros que não têm e que vão sair daí melhores do que chegaram. E esta é a nossa forma de trabalho. Ele vai ganhar meio salário mínimo para trabalhar 4 horas. Agora, ele é um músico. Por que eu vou deixar ele 4 horas fazendo bloco, estragando a mão dele, carregando peso, se ele tem uma sensibilidade nos dedos e ele poderá, durante esses 9 meses, formar aqui uma quantidade imensa de pessoas que vão tocar violão, tocar bateria, tocar órgão. Nós temos que aproveitar isso. O preço é o mesmo, é meio salário mínimo. E nesse espaço também nós utilizamos para uma vez no mês, que é o dia do acolhimento e o dia também em que vão embora aqueles que já concluíram o nosso treinamento, nós utilizamos para fazer uma outra técnica que é muito usada pelo mundo religioso, que é o testemunho, o poder do testemunho. As pessoas, quando chegam, elas vão ser filmadas, fotografadas, e nós vamos escolher aí, ao longo de um mês, quais os melhores e quais aqueles que a família está participando ativamente. E neste dia em que nós teremos 266 pessoas partindo e 266 pessoas entrando, nós vamos ouvir lá 5 ou 6 desses dando o testemunho deles, nós vamos ilustrar esse testemunho com fotos, com vídeo. Certamente vamos escolher aquele que o pai está lá, a mãe, esposa, filho, todo mundo chorando, abraçando, aquela cena que o mundo religioso faz aí no dia a dia. Eu nunca vi um testemunho que não deu certo. Todo testemunho é de algo que deu certo, então isso é uma forma nossa também de usar. Esse ginásio nós vamos praticar todos os atletas, os tipos de esportes olímpicos que tiver. Ele tem aí dentro uma quadra, ele vai ser usado aí o dia inteiro e até o último horário da noite para reforçar aqui cultura e esporte. Olha a sua secretaria aí, dentro do que nós fazemos. Do lado de fora, novamente, entra a sua secretaria no município, em parceria com a prefeitura. Nós vamos escolher um campo de futebol, vamos transformar esse campo de futebol em um mini estádio e um centro cultural. Então, nesse campo de futebol, nós vamos dar aula de violão, nós vamos dar aula de esporte, nós vamos ter um time de futebol e eu quero que a nossa procuradora depois entre em contato contigo para nós agendarmos uma reunião só sobre esporte. E nós temos um projeto esportivo que vai fazer um campeonato aí no estado de vocês, de várzea. A nossa visão é trabalhar aqueles que têm acima de 20 anos e depois os campeões vão se enfrentar em Brasília e nós vamos ter o campeão de várzea da mesmo formato que tem aí a primeira divisão, segunda divisão, a mesma coisa, nós já estamos fazendo isso em Brasília e vamos chegar aí, a nossa procuradora vai marcar contigo, aí é uma apresentação específica para isso, vai envolver aí também os times de futebol. Mas, neste local, é onde nós vamos concentrar esse outro esporte. Note bem, toda a mão de obra que nós vamos utilizar aí, nós vamos tirar dos 2.400 lá, tá? Professor de judô, de karatê, os grupos musicais, professor de órgão, tudo que acontecer aí vai vir de lá.
a meio salário mínimo por mês e 4 horas de trabalho. Nós temos uma agência bancária, já lhe disse que nós temos uma credencial com chip interno, então é tudo digital. Nós temos uma agência de viagem, todos os meses chegam 266 de parte, pode vir do Brasil inteiro, eles só não podem ficar aí, porque os nossos contratos é de devolvê-lo do local de onde ele veio. Nós temos uma autoescola, todos que tiverem condições sairão daí com uma carteira de habilitação no bolso. Nós temos uma guarda social, da mesma forma que tem as guardas municipais, temos que proteger nosso patrimônio, resolver pequenos conflitos. Ninguém vai ligar a sirene dessa viatura e sair correndo atrás de bandido mesmo, porque não é para isso que eles estão sendo pagos. Tá? Eu garanto que é impossível fugir. Você vê que tem até aí uma viatura de fuga. Se o cara quiser fugir, só se ele for um idiota. Primeiro que ele não está preso. Segundo que ele tem uma carona. Ele fala, eu quero ir embora. A viatura pega ele, leva até a psicóloga, leva até a assistente social. Se não for nada que elas consigam reverter, ele continua querendo ir embora. Passa na agência bancária, encerra a conta dele, passa na agência de turismo, pega a passagem dele, vai até a rodoviária, ou até o porto, ou até o aeroporto, depende de onde ele veio, espera embarcar. Ele não pode ficar no território se ele não for daí. Espera ele embarcar e Deus que o ajude. Só não pode voltar, porque o nosso projeto só aceita de volta 5 anos depois. Ele poderá voltar como acolhido de novo ou como funcionário normal, trabalhar conosco, não tem nenhum problema. Nós temos a nossa rede de TV, TVElo, se você digitar aí no seu computador, tvelo.com/AC, você vai ver que ela já está no ar, tá? Só esperando a programação para entrar. Tanto na parte esportiva, que todo aquele campeonato que eu lhe falei com 16 times, ele vai ser televisionado ao vivo pela internet, quanto a todos que estarão nesse centro de socialização. Nós não podemos liberá-los para assistir à rede de TV normal, porque tem poderes, tem algumas com um poder tão destrutivo que em 20 minutos é capaz dela acabar com um tratamento de 9 meses. Então, nós temos todo um cuidado com os filmes que nós vamos passar. Vamos ter os telejornais, manhã, tarde. Ele não pode ficar alheio das coisas que estão acontecendo no mundo, mas isso tudo vai ser feito por nós, não preciso te dizer, e com a participação deles, que você encontra aí de tudo na rua. E temos uma unidade de informática, você não pode ficar 9 meses com uma pessoa e ele sair daí um analfabeto digital. Então ele tem que ter pelo menos alguns conhecimentos, que o analfabeto digital em breve não consegue nem abrir a porta da casa dele. O mundo digital está tão forte assim. Essa nossa unidade de cursos vivenciais, como eu disse, cada um vai fazer um por mês. Nós estamos falando aqui em 2.400 certificados todos os meses. Precisa ter uma estrutura que nós temos. Esse é o nosso templo da fé. Nós temos 10 casas de oração e um templo da fé vai ter que ser multiuso. Então, é aquele que eu disse que respeita a missa do domingo, o resto está disponível. Passou a missa, pode entrar o rabino, pode entrar o pastor, o pai de santo, para nós tanto faz. É só eles não interferirem no nosso tratamento técnico, que nós não interferimos nos milagres deles, que é religioso. Ao lado de fora, nós temos uma unidade para ser liberado com a Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Metropolitana, Federal. Aí nós temos um sistema de audiências, onde o juiz poderá fazer audiência presencial ou online, e onde o escrivão de polícia poderá ouvir as pessoas por precatória. São 2.400 pessoas que estavam no local incerto e não sabiam. Quando eles chegam num local fixo, começa a chegar as intimações, e para nós levar todo dia, toda hora, alguém para ser ouvido no fórum seria complicado, mas já estamos alinhados com o Tribunal de Justiça e com o delegado-geral para que eles façam uso desse equipamento. Esses são nossos shows. Nós fazemos shows sábado, domingo, vamos ter uma banda oficial do complexo inteiro, talvez várias bandas, uma de cada um dos núcleos. Tudo que for necessário, nós vamos liberar para eles.
e aos finais de semana sempre estaremos tornando o local agradável. Tá? Só aceitamos voluntários, apresentações de shows artísticos ou palestras de autoestima. Esse sou eu fazendo palestra, sou o menos famoso dos palestrantes que existem, mas daí por diante nós temos Laí Ribeiro e outros mais que fazem palestras para nós. Essas são fotos históricas, os últimos treinamento e posse dos nossos diretores de São Paulo. São Paulo é um país, né? Nós temos 1.500 diretores, tivemos que lotar a Câmara dos Vereadores 3 vezes, nós lotamos o auditório. Veio um probleminha para o estado do Acre, nós não trabalhamos com estrangeiro, tá? Nós somos do Elo Social Brasil, nós não somos Mercosul, não somos continente africano e nem asiático. Se não estiver legalmente no Brasil, não poderá ser por nós acolhidos. E com isso eu termino a apresentação e lhe faço algumas observações de perguntas que costumeiramente são feitas, então nós já incluímos ao final da apresentação. Uma delas é o que nós iríamos fazer com as famílias. A resposta é: não conheço nenhuma família na rua. À luz do direito e à luz de todas as religiões, a família tem que ter um provedor. Se foi parar na rua, deixou de tê-lo. Então deixou de existir. O que você encontra na rua são homem, mulher, não necessariamente nessa mesma ordem hoje, e crianças. Nós acolhemos os homens, unidades masculinas. Acolhemos as mulheres, unidade feminina. E as crianças o Estado acolha, porque é uma obrigação do Estado. Mulheres grávidas nós acolhemos também e seguimos os mesmos protocolos do sistema carcerário. Ou seja, ela fica 3 meses com a criança, depois nós entregamos para um parente ou para o Conselho Tutelar. Uma outra pergunta que normalmente o pessoal dos direitos humanos fazem é se nós acolhemos a todos. A resposta é não. Existe um protocolo. Dentro desse protocolo, as prefeituras, antes de indicar as pessoas, elas são obrigadas a ficar com essas pessoas por 15 dias. Nesses 15 dias, os nossos técnicos, que são psicólogos, psiquiatras, assistente social e advogados, vão levantar juridicamente a vida dessa pessoa e, tecnicamente, se for constatado que esta pessoa, o cérebro já está em uma situação irreversível, constatado por nós, tá? Eu não estou aqui querendo dizer que ele nunca mais será recuperado, porque, segundo os direitos humanos e as religiões, todos são recuperáveis. Não é o nosso caso, não somos obrigados e não pegaremos eles. Nós estamos preparados para ter um resultado entre 80% e 90%. E nós não teremos se nós começarmos a levar essas pessoas. Precisamos destas pessoas para ressocializar os próximos, já que nós utilizamos eles mesmos na ressocialização deles. E com perdão da palavra, que é proibido até falar, nós não somos um local onde nós vamos juntar diversas pessoas como um depósito de seres humanos. E nós também não somos um manicômio. Então, por esse motivo, essas pessoas não serão por nós acolhidas e a situação deles é a busca por um milagre. Como nós não somos igreja, eles devem procurar um milagre ou alguém que vai montar uma instituição exclusiva para eles. Boa sorte. Sou todo ouvido, obrigado pela sua atenção. É sempre um privilégio para nós, quando a gente tem uma oportunidade de apresentar o trabalho para alguém que o acompanha de forma tão atenta. Estou à disposição para responder aí as suas perguntas. Primeiro, quero parabenizá-lo pela apresentação e parabenizar toda a instituição, né, pela realização do trabalho. É um trabalho muito bonito. E vocês realizam uma situação que nós comentamos aqui diariamente dentro da Secretaria de Educação, que não é só criar condições. E quando a gente fala trazendo para o trabalho que nós realizamos enquanto Secretaria de Educação na modalidade de EJA, não é só criar, é dar o acesso, né? Dar o acesso para que ele ingresse. A gente tem que criar as condições necessárias para que ele tenha sucesso. E ao longo da sua apresentação a gente consegue visualizar isso,
que além de dar o acesso, vocês criaram situações, criaram estratégias para que essa pessoa que estava em situação de vulnerabilidade, que estava na rua, né, ela tenha condições de ter sucesso. Né? Isso é muito bacana. Então, parabenizar realmente por todas as ações. É lindo de ver, encanta os olhos. Cada prédio que o senhor vai mostrando, a gente consegue visualizar, imaginar como acontece no dia a dia, nesse seria o complexo, vocês chamam o complexo, o centro. Complexo. Complexo, né? É realmente a rotina. O senhor consegue detalhar muito bem toda essa rotina do dia a dia, né? Das pessoas que estão ali vivenciando esse momento por 9 meses. Então, parabéns. Fiquei só com uma situação, além dos cursos de qualificação que o senhor colocou, ou a questão da alfabetização, quantas horas por dia seria para a escolarização, a educação formal? Nós temos 4 horas de estudo para todos eles. Esse Uhum. estudo ele está dividido em escola normal, ele está dividido em apenas um curso vivencial que ele pode fazer por mês. Então, na verdade, nós temos um curso vivencial por mês. Como é uma aula por dia, sabe? Tirou disso aí, nós temos a sala de aula disponível para que ele faça cursos profissionalizantes, para que ele faça alfabetização, para que ele faça reforço escolar, para que ele faça um segundo grau acelerado, que eu acredito que vocês devam ter aí dentro da programação de vocês. Nós vamos seguir aquilo que vocês têm. Vocês falam, olha, nós Uhum. temos algo aqui, em 9 meses nós conseguimos fazer isto aqui. Nós vamos, dentro desses 9 meses, nós vamos incorporar o projeto educacional que vocês têm, técnicos para isso nós temos, e professores para isso nós vamos contratar. Sempre referência no Estado. Aqui nós atuamos, temos a questão do reconhecimento de saber, né, que considera a aprendizagem ao longo da vida dos alunos, mas também nós temos aquele aluno que ele estudou, né, mas muitas vezes por motivos diversos ele não sabe a escola onde ele estudou, ele não sabe a localidade, mas ele tem o conhecimento. Ele tem um nível de letramento, sabe realizar leitura, interpretar, conhece as operações básicas da matemática. Então, nós realizamos um processo de reclassificação, né, que é amparado pela legislação estadual e também pela própria LDB, né, se eu não estou enganado, lá no artigo 24, a linha C, se eu não estou enganado, que é a questão de reconhecer esse conhecimento e reposicionar o aluno de acordo com as habilidades e as proficiências que ele tenha. Porque muitas vezes, hoje acontece mesmo na educação de jovens e adultos. Uma pessoa idosa que ela chega, ela nunca frequentou a escola, mas ao longo da vida dela, ela teve o conhecimento, ela sabe ler, sabe escrever, conhece as 4 operações básicas da matemática, então a gente consegue potencializar toda essa aprendizagem que o aluno traz, respeitando as suas experiências de vida dentro do conhecimento científico, dentro do conhecimento popular e potencializar. Todo o nosso currículo ele é muito flexível em relação a isso. Né? Ele busca atender às necessidades de cada aluno, não é um currículo engessado. A gente olha sempre para a necessidade de cada aluno. Então, se aquele aluno ele tem uma necessidade a mais, ele vai se adequar à realidade daquele aluno, sempre de acordo com as avaliações diagnósticas na educação de jovens e adultos. Aqui no estado nós trabalhamos muito nesse formato de respeitar a individualidade dentro do processo de escolarização de cada aluno que está matriculado em nossa rede. Né? Outra pergunta que eu gostaria de realizar é que quando o senhor apresentou aqueles cursos que vocês estão disponíveis sobre a questão da cidadania, ética, saúde, realmente eu consegui visualizar, e quando o senhor colocou que é possível ser realizado esses cursos dentro do sistema prisional, dentro do sistema carcerário, hoje o nosso trabalho, todo o trabalho de educação é responsabilidade da Secretaria de Educação, dentro do sistema prisional. Aí o senhor colocou um número de 40 a 50 pessoas. Esse número ele pode ser flexível para menos ou não, porque aqui
vou colocar a situação do Estado. Nós temos um número limite de alunos em cada unidade penitenciária que nós podemos atender por grupos. Olha, respondendo à sua última pergunta, tá? Nós temos uma forma de flexibilizar esse número de 50. Sabe? Nós teríamos dificuldade com relação ao patrocinador. Mas a maior parte das penitenciárias com as quais nós estamos nos reunindo, eles estão conseguindo flexibilizar. Porque existem cultos evangélicos lá dentro, e nesses cultos evangélicos, eles liberam, às vezes, 100, 80 pessoas para um local só. O maior problema seria uma sala específica para isso. Tá? Agora, são 4 horas direto. Tá? Podemos até abrir algumas exceções, mas é uma questão de ajuste. Nós podemos nos adequar ao sistema carcerário aí do Acre, até mesmo, sabe, trabalhar com 20 pessoas. Mas nós estamos prontos, o material didático está pronto, nós temos o reconhecimento do Ministério da Justiça e, principal, reconhecimento do Conselho Nacional de Política Criminal. Então, essas pessoas que participarem desses cursos, elas ganharão remissão, isso é importante para eles, mas a nós, o importante é ganhar o cérebro dele. O nosso concorrente, ele disputa conosco com um copo de água e nós temos que enfrentá-lo com conhecimento. Eu duvido que alguém que fizer esses nossos cursos vivenciais, ele vai sair de dentro do sistema carcerário da forma que ele chegou. Como só vai preso aqueles que vão pegar, em média, acima de 9 meses, então, todos que lá estiverem terão condições de fazer os 13 cursos nossos. Isso teria um avanço. Isto realmente é um combate à criminalidade. Quem combate o criminoso é a polícia com armas. Nós não invadimos o morro com armas, nós invadimos com o cérebro dessas pessoas, porque os nossos concorrentes invadem o cérebro. A arma só chega na mão da pessoa depois que o cérebro já foi invadido. Então, se você puder articular isso, ou se for direto contigo, nós já estamos no segundo desdobro dessa reunião a ser marcado. Olha, procuradores, fiquem atentos. Nós temos um desdobro dessa reunião contigo com relação à parte esportiva. Tá? É outro projeto nosso, tem todo uma apresentação, não leva esse tempo todo, mas leva aí uns 30, 40 minutos, e tem outros desdobros ligados à Federação de Esporte, amador, a profissional, tudo isso aí. E nós temos agora um desdobro que eu gostaria da sua presença também. Tá? Eu não sei se nós já não apresentamos para a Secretaria da Segurança Pública do Acre o nosso projeto, mas você poderia nos ajudar, caso nós já tenhamos, tá? Para que possamos implantar isso aí dentro do Acre, já que passou a ser uma responsabilidade sua, tá? A Secretaria só teria que dizer o que eles querem que nós façamos. É um dia de aula por semana. Não pode ser 4 dias seguidos, e, ao certo, levariam 13 meses, né? Mais 15, porque saúde são 3 módulos de 16 horas. Levariam 15 meses para que um preso fizesse todos esses cursos. Exigência nossa, tá? Exigência nossa é que o material didático fique com eles. Primeiro, porque é o patrocinador que paga e tem que ficar. Agora, se eles vão fazer cigarrinho, se eles vão fumar, se eles vão pôr fogo, não me interessa. O material é preparado para isso, é em binder. Então, você não tem ali brochura. Nós sabemos tudo que pode e que não pode ali. Então, é a nossa única exigência. O público está lá. Conquistá-lo deixa conosco. Porque o primeiro curso eu coloquei até meu contato aí no bate-papo, para depois enviar uma mensagem lá no WhatsApp, que eu articulo essa reunião, até mesmo com a chefe da divisão de educação do IAPEN, que é o Instituto de Administração Penitenciária aqui do estado do Acre, a senhora Margarete. A gente tem um relacionamento, um convívio bacana, porque até toda semana a gente está dialogando, esse diálogo ele precisa acontecer.
eu posso estar articulando esse momento com ela. E eu tenho certeza que é interesse dela de estar implementando. Quando o senhor colocou que o aluno ele sai com o diploma, sai com... tem a remissão pelo estudo, é válido, reconhecido pelo Ministério da Justiça, isso aí vai ser... E sem falar no conteúdo, conforme o senhor foi apresentando, é primordial para ressocializar, né? O indivíduo ele só passa por um processo de transformação por meio da educação. A educação ela tem esse poder, né? A escolarização ela tem esse poder de transformar realmente. E a sua primeira pergunta, tá? Que é com relação àqueles que ao longo da vida adquiriram habilidades, mas eles não têm um certificado, ele não pode dizer que ele tem uma formação, ele nem sabe onde ele estudou, tal. Nós adequaríamos o que vocês estiverem aí praticando. Nós temos 9 meses lá para melhorar a qualidade de vida destas pessoas. E, nesses casos, nós podemos ministrar aulas todos os dias, tá? Só os nossos cursos vivenciais é que nós não podemos dar 4 aulas seguidas, porque o cidadania é praticamente o resumo de uma faculdade de direito. Como é que você vai dar uma faculdade de direito em 4 aulas de 4 horas? Você precisa do feedback, tá? Então, e dentro do sistema carcerário, para nós é facílimo. Eu te mostro aqui. Deixa eu te adiantar mais uma coisa. Não temos nenhum problema com facções criminosas. Muito pelo contrário, todas as facções criminosas já reconheceram o nosso trabalho. Então, não existe perseguição com relação a isso. O bandido, ele é bandido, mas ele não queria que o filho dele fosse bandido. Então, nós podemos nos instalar em morros, em qualquer local que, dentro da lei do crime, nós estamos aceitos como sendo do bem. Tá? Então, nenhum tipo de restrição com relação a isso. E aqui você vai encontrar o nosso chamariz para eles. É a primeira coisa que eles vão ficar apaixonados. Existe dentro do sistema carcerário os famosos rábulas, que eram aqueles que fazem as devidas petições. E a 7.210, que é a lei que gere todo o sistema do preso depois que condenado foi, ela não precisa de advogado para você buscar revisão de processo, habeas corpus, progressão de regime. O primeiro curso que nós damos para eles está aqui, ó, que é o curso de pedido de direitos, progressão de regime. Aí você tem aqui uma rotina do processo penal, o que for aprovado recebe um material desse, ele começa a fazer pedido para as pessoas lá dentro, sabe? Normalmente, nos presídios em que nós estamos, eles ficam com liberdade de andar de raio em raio. Ele virou advogado interno lá dentro, tá? Por aí você já traz o pessoal para fazer o curso de cidadania. Você tem aqui todos os benefícios, então ele vai receber um modelo de benefício, a família aqui do lado de fora poderá estar preenchendo todos os pedidos deles, protocolando no fórum. Você tem a orientação, você tem o formulário, você tem a fundamentação, está tudo pronto aqui. Então não tem qualquer tipo de resistência, nós não temos resistência para entrar lá dentro. Essa é a chave de entrada. Falou, olha, vocês só vão sair daqui com um papel. Ou fazer um buraco ou pular o muro. Aí a sorte é de vocês. Nós estamos oferecendo aqui uma forma de vocês saírem daqui com um papel. Desta forma, é você pedir revisão de processo, unificação de processo, progressão de regime. Eu quero. Bom, para você chegar nesse estágio, você tem que fazer o primeiro curso, que é o de cidadania. Pronto, você já explicou para ele os direitos, os deveres, as obrigações, sabe? Aí ele pode fazer o segundo curso, que é o curso de monitor da social carcerária. Aí lá dentro também nós temos aqueles que são compositores, fazem música, então eles mandam as músicas, o pessoal
vai colocar melodia na letra e vai mandar de volta. Você tem escritores que escrevem livro. A gente envolve eles todos. Pode marcar essa reunião, será um grande prazer. Que bom. Então, de toda a apresentação, né, o secretário adjunto de ensino, o professor Flores, pediu para mim estar representando ele nesse momento. Agradecer a parceria, eu vou estar fazendo um parecer para ele, conversando. Eu acredito que vai ser uma parceria muito forte aqui no Estado, né? Vou estar, como recebi ontem, vou estar fazendo a leitura de todo o projeto, com essa apresentação, tenho certeza que... E a Luziane, não é que daqui do Estado do Acre, que é a responsável pelo Estado do Acre. Luziane, é você? Sou eu sim, Gessé. Perfeito. Aí, se você no momento que eu estiver fazendo toda essa parte realmente para passar para o secretário, se eu tiver qualquer dúvida, eu posso entrar em contato com você? Com certeza, já anotei teu telefone, tenho o contato da Vitória também, e assim que sair a gravação, vou enviar para vocês, sem problema. Perfeito, perfeito. Bom, feito isso, uma boa tarde a todos, né? Aí já é tarde também, não? Não, 11 horas agora, vai. 10h59, 11 horas. Aqui já é 1h da tarde. Então, bom dia e meio, né? Porque vocês ainda é manhã e o nosso aqui é tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Você ficou com 3 responsabilidades aí. Você tem a educação, né? Você tem aí a cultura, o esporte, mas você abriu o leque aí para o sistema carcerário e fica 2 reuniões a serem agendadas aí. Uma do esporte, para que nós possamos colocar para andar esse projeto, e a outra do sistema carcerário, que está pronto. Se eles abraçarem, é para ontem. Perfeito. Tá bom? Parabenizar e muito obrigado, viu? Contem conosco. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Iner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Iner, passando o Brasil a limpo. Grupo Iner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.